pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Jana Cireza. Eu sou a Jana e estou aqui para compartilhar com vocês a minha experiência na produção de acessórios para noivas, debutantes e festas especiais. Fique à vontade para explorar outros vídeos do canal e não deixe de se inscrever e ativar as notificações. Para o vídeo de hoje, eu trouxe para vocês uma tiara maravilhosa, semi-flexível, da qual eu fiz uma releitura de uma peça que eu vi no Pinterest. Para quem ainda não conhece esse aplicativo, ele é uma ótima fonte de inspiração com fotos do mundo inteiro e você pode montar pastas com referências para se inspirar futuramente. Essa peça ela tem uma parte em DNA e uma parte com arranjo lateral. Dependendo da posição como ela é vista, parece que são duas tiaras diferentes. E ela pode ser utilizada tanto por noivas quanto por debutantes, daminhas e muito mais. Então, se você gostou da ideia, não deixe de curtir esse vídeo para me ajudar no crescimento do canal. Para fazer essa peça, eu vou utilizar uma régua, fio cabelo de anjo 0,4 e 0,8 milímetros na cor ouro claro, pérola de ABS cor creme de 6 e de 8 milímetros, cristal de vidro rondel translúcido irisado de 6 e de 8 milímetros. Vou utilizar essa florzinha de metal, ela tem 1 centímetro. Essa daqui, ela não tem passante, nem pezinho, então eu vou mostrar pra vocês como que eu coloquei ela ali na tiara. Vou utilizar essas folhinhas aqui, tá? Elas são de filigrana, na cor dourada, e elas medem 3 centímetros, tá? De uma pontinha a outra. Uma corrente de strass dourado, essa daqui é a SS14, um alicate de corte e um alicate do bico chato. Eu vou começar cortando 1 metro do meu fio 0,80. Vocês podem substituir ele por um fio de alumínio. Ele é um pouco mais macio, mas ele também serve para esse propósito. Tem algumas diferenças de acabamento, porque o de alumínio não tem flexibilidade de torção, mas vocês conseguem fazer uma amarração com ele. O de alumínio, para substituir, utilizem de 1 milímetro ou de 1,2 milímetros. Dobrei ele ao meio e com o auxílio de uma caneta ou de um objeto roliço, eu vou fazer uma argola aqui. Eu vou só vincar aqui, tá? Como ele é um pouco mais grosso, eu tenho que firmar mais a mão para torcer, tá? Ó, a torção fica bem mais grossa, mas aqui eu fiz umas 4 torções. Não vou fazer muito grande, tá? Para ele não ficar feio aqui nesse pedaço. Agora, eu vou separar aqui, ó, as perninhas. Agora, eu corto 1,20 m do meu fio 0,4, mas esse aqui, no caso, vocês também podem substituir pelo 0,3. Vou dobrar ele ao meio. E agora aqui, eu vou fazer, ó, com esse meio, eu vou fazer aqui uma amarração, tá? Ela não tem um sentido certinho, só vou dobrar aqui. Se vocês preferirem fazer separado também, tá? Porque aqui eu tô fazendo já um para cada perninha aqui, ó. Mas se vocês preferirem, podem cortar 60 centímetros para cada lado e fazer separado. Aqui, então, eu fiz 2 voltas. E agora, eu separo esse pro lado de cá e esse pra cá. Tá? Só pra me firmar. Lembrem-se sempre de puxar. E agora, aqui, eu vou dar mais uma voltinha aqui pra ele travar. Agora, eu vou colocar aqui a minha corrente de strass. Aqui, eu vou segurar, vou precisar firmar, né, com a minha mão aqui, ó. Seguro aqui o meu primeiro strass, ó. Bem aqui na junção. E vou passar, ó, o meu fio prendendo, tá? Nesse intervalo aqui. Puxo e aperto. Agora, eu vou passando em todas as junções e prendendo a minha corrente no fio 0,8. Isso aqui vai dar uma estrutura para minha peça. Aqui embaixo vai ficar assim, tá? E eu vou fazer isso daqui com os 30 centímetros de corrente. Amarrei aqui a minha corrente em todo o fio, tá? Sobrou uma ponta, mas eu vou deixar para cortar ela depois. Do lado de cá, eu vou vir com outra corrente e fazer a mesma amarração. Vou fazer uma junção aqui primeiro.
Passo no primeiro gomo. Antes de seguir adiante, eu venho aqui, ó, e passo na outra perninha, tá? Só pra mim poder criar um acabamento bem bonitinho aqui, ó. Passo umas 2 voltas. Agora, eu venho por aqui novamente. E vou fazer essa amarração por 7 centímetros. Quando eu chegar com esse meu fio aqui, ó, em 7 centímetros da ponta até aqui, eu vou passar esse fio pro lado de cá. Eu junto essas partes. Aí, nesse próximo aqui, ó, onde eu iria passar o meu fio, eu venho aqui, ó, e passo nessa corrente de cá. E já passo nessa de cá, ó. Faço mais uma, 2. Agora, eu venho com o meu fio de amarração e volto aqui, ó, nessa perninha novamente, ó. Vou prender mais 7 centímetros e vou fazer a mesma coisa. Então, aqui eu venho em mais 7 centímetros, tá? Vou colocar aqui, ó. Vai dar um pouquinho mais, vou colocar aqui nessa junção. Deixa eu passar aqui mais uma. E agora, eu vou juntar novamente. Então, eu passo mais uma, 2, 3 vezes. E volto aqui pra minha perninha do lado de cá. E vou fazer isso até eu completar 4 gomos. Essa pontinha sobrou do lado de cá e essa sobrou do lado de cá. Eu fiz a amarração aqui e vou deixar essa daqui pra travar. Então, eu vou cortar aqui e essa eu vou cortar aqui. O que pode acontecer aqui? A corrente de strass, ela fica se movimentando. Então, aqui a gente dá uma conferida, ó, pra ver se tá do mesmo tamanho. Dou uma acertada nela aqui, ó. E agora, eu vou finalizar. Vou juntar aqui as 2 pontas desse arame de amarração. Esse fio 80 aqui, ó, eu vou só juntar ele aqui, tá? Então, eu venho aqui com os meus arames de amarração, eu já vou juntar os 2. Faço uma volta aqui dos 2. E agora, eu já venho aqui pro lado de baixo. Daí, eu junto aqui, ó, e vou só fazendo uma amarração. Do jeito que eles estão aqui, sem torção. Aqui não se preocupe se ele acabar, porque isso daqui é só pra me firmar. Quando eu fizer o arranjo aqui, ele vai ficar mais firme. Nem cheguei até no final, tá? Mas não tem problema, eu só aproveitei o arame pra fazer um reforço. Vou cortar aqui, ó, a minha ponta pra igualar. E agora, eu vou abrir os meus elos. Antes de prosseguir, eu quero eles mais alongados. Então, aqui eu só vou conferir tudo certinho, né? Depois a gente ainda tem que ajustar mais um pouquinho, mas a parte do DNA está assim. Se você quiser fazer uma peça toda dessa forma, é só continuar na medida que você quiser. Agora, eu faço aqui uma argola no final, mais ou menos aqui, tá? Vou deixar uma parte para torção, venho com o auxílio de uma caneta e torço. O que eu vou fazer aqui agora é utilizar essa parte aqui do meu polegar, e eu posso fazer uma curvatura acompanhando esse último elo aqui, ó, como se fosse a perninha desse último elo ou desse de cá. Com o meu polegar, eu dou uma encurvada pra cá. Agora, eu faço uma encurvada do lado de cá e outra do lado de cá. E aqui eu vou deixar mais reto um pouquinho, ó. Se você preferir deixar essa parte reta, fica a seu critério. A peça ficou assim, tá? Agora, falta montar o arranjo lateral. Para fazer a próxima etapa, que é a montagem do arranjo, eu vou cortar, por enquanto, 1,20 m do meu fio 0,4. Vou pegar uma ponta
E vou começar aqui nessa parte de cima. Eu vou fazer ele de cima para baixo. Vou passar ele aqui nesse meio, só para travar ele. Faço algumas voltas aqui, ó. E finalizo essa ponta. Aí, com essa ponta maior, eu faço mais uma voltinha aqui, ó. E paro ele aqui embaixo, que é onde eu vou começar. Vou iniciar colocando um galho de 3 folhinhas. Essa folhinha, ela já vem com um furinho aqui pra gente aplicar, mas eu não gosto de utilizar ele porque eu prefiro ela mais rente. Então, eu vou só dobrar aqui pra trás. E vou colocar ela aqui, ó, nessa posição, um pouquinho inclinado, tá? E essa pontinha dela, nesse finalzinho aqui do DNA. Vou colocar aqui. Então, aqui eu venho com o meu fio, passo aqui por dentro, volto novamente e passo por dentro do galho de cal. Firmo bem. Ela ainda não está tão firme, mas eu vou prender ela aqui mais um pouquinho, porque agora, aqui no pezinho dela, eu vou vir com um cristal 6 e vou dar mais uma volta. Desço novamente. Vou descer aqui mais uma volta. E vou fazer um galinho com o cristal número 6. Vou criar uma haste para ele com aproximadamente 1 centímetro. Pessoal, nesse arranjo aqui, as medidas não são muito exatas, tá? Algumas vão dar menos de meio centímetro, mas é porque eu fui montando ela e preenchendo de acordo com a necessidade que eu precisava aqui. Para essa haste não ficar oscilando, eu vou passar aqui o meu fio primeiro por cima desse galho. E volto do lado de cá. Aí, agora aqui, ó, bem rente nesse galinho, eu vou colocar uma pérola número 8 sem haste, tá? Eu só vou passar ela aqui. Volto por cima novamente dela. Vou descer aqui o meu fio um pouquinho, tá? Bem pertinho. E vou fazer mais um galinho igual a esse do lado de cá. Vou criar aqui mais umas 2 voltas, tá? Aqui eu já criei intervalo de meio centímetro aproximadamente. E agora eu vou criar um galinho aqui com 2 pérolas. Nesse primeiro galho, eu vou fazer ele aqui com 1 centímetro. Agora, sem passar meu fio pela haste principal, eu venho aqui com mais uma pérola. E ela vai ficar um pouquinho mais curta do que essa daqui, cerca de meio centímetro. Faço uma torção aqui no final da haste. E agora, eu faço a volta, passo por dentro aqui, ó. E volto aqui embaixo. E rente a esse galho, eu vou passar um cristal número 8, ó. Vai ficar meio por cima dele. Dou uma volta por cima. E saio aqui do lado de baixo. Desço aqui mais um pouquinho, ó, cerca de meio centímetro. Agora, eu vou criar uma haste para essa florzinha. Como essa florzinha aqui não tem passante, não tem pezinho, eu vou passar ela aqui, ó. Vou criar uma haste aqui de 1 centímetro, tá? Mais ou menos. E vou segurar aqui tudo junto, tá? Vou passar ela aqui, ó, entre as pétalas. Aqui, passo do lado de cá, e agora eu dou uma volta do lado de cá. Passo por trás e vou fazer uma torção, ó. O meu fio passou aqui, ó, rente ao strass, tá? Prendendo toda a peça. Tá? Quando a gente vê que ficou ficando bem firme, aí a gente torce. Vou descer mais um pouquinho. Agora, eu vou colocar uma folha com 2 folhinhas, porém, eu não tenho 2 folhinhas. Então, eu vou cortar uma folhinha.
Amasso aqui novamente. E vou prender da mesma forma. Porém, essa daqui, ela não tem haste, tá? Ela é rente. Então, aqui, ó, eu só vou segurar dessa forma, tá? Aqui bem pertinho e vou passar. Na terceira volta, eu vou colocar um cristal 6 aqui no pezinho, tá? Pra fazer um acabamento. E desço. Sempre lembrando de apertar. Depois que eu coloco o cristal número 6 aqui, ó, a minha flor ainda ficou bamba. Então, eu vou passar o meu arame aqui por trás, ó. Sair do lado de cima da minha folha e travar aqui embaixo, ó. Por baixo do meu cristal. Aí, agora, eu dou a volta do lado de cá. E aqui, rente ao cristal, eu venho com mais uma pérola de 8 milímetros. E abaixo dela, eu venho com mais um cristal número 6. Faço mais umas 2 torções. Vou colocar aqui, ó, mais uma florzinha. Na verdade, aqui eu já coloquei mais 2 florzinhas, tá? E criei aqui um intervalo entre elas de meio centímetro, mais ou menos. E depois 2 torções aqui bem próximas, ó, menos de meio centímetro. Eu vou criar um galho começando com um cristal. Essa haste aqui, ó, ela vai ter cerca de 3,5 centímetros. Fiz uma torção aqui de 1,5, mais ou menos, tá? Foram 5 torções. Venho com uma pérola e crio uma haste aqui de 1 centímetro. Aqui eu vou fazer mais 5 torções. Vou colocar mais um cristal com cerca também de 1 centímetro aqui. Vou torcer mais 5 vezes. E venho com mais um cristal. Chego até essa haste aqui e vou agora girar até a haste principal. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, tá? Passo uma volta por cima e volto com a outra por baixo. Venho aqui com uma pérola número 8, que vai ficar no pezinho desse galho. Desço aqui mais um pouquinho, ó, mais uma voltinha, tá? E vou criar aqui mais um galho alto. Porém, nesse galho alto aqui, ó, eu vou começar com uma folha, com 2 folhinhas. Eu vou medir aqui, ó, cerca de 2,5 centímetros. Preciso firmar aqui a base, tá? E aqui em cima, porque eu tenho que dar uma volta de cá. Aí, eu passo por trás e saio aqui. Dou uma volta. E nessa próxima volta, eu venho com o cristal 6. Daí, eu passo por trás e saio aqui pela frente novamente. Aí, agora, eu vou torcer. Cerca de 1 centímetro. Venho com uma pérola aqui, cerca de 1 centímetro de haste. Faço aqui mais um intervalo de 1 centímetro aproximadamente. Coloco um cristal 8. Desço aqui até a haste principal. Agora aqui eu vou descer um pouquinho, tá? E eu vou criar um novo galho alto. E dessa vez eu vou começar com uma florzinha. Ele também vai ter uma haste de 2,5 centímetros. Torci por cerca de 1 centímetro. Aqui agora eu vou fazer uma emenda. Essas pontas aqui são por causa da emenda que eu estou fazendo. Eu vou eliminar elas daqui a pouquinho. Eu cortei 1,20 antes e mais 1,20 agora. Porque trabalhar com um fio muito grande fica embaraçando demais. Então, aqui nessa mesma haste, eu vou colocar um cristal aqui, ó, com 1 centímetro. Torci aqui cerca de mais 1 centímetro. E venho aqui com uma pérola com a mesma distância, tá? 1 centímetro. Agora, eu vou torcer aqui até o finalzinho.
No pezinho desse galho, eu vou colocar um cristal 8. Desci aqui por cerca de meio centímetro. E agora, eu vou fazer mais um galho desse aqui, ó. Nessa mesma direção, eu venho com mais uma florzinha com 1 centímetro aqui, ó, de haste. Desço o meu arame mais meio centímetro. E do lado de cá, ó, vou criar mais uma haste com essa folhinha de 1,5 centímetro, ó. Ó, essa daqui é só a folhinha mesmo, tá? Com a haste. Agora, no pezinho dela, eu coloco mais uma pérola de 8 milímetros. Não vou descer muito e já vou fazer aqui, ó, mais uma florzinha. Então, depois que eu coloquei mais uma florzinha, eu vou fazer mais um galho aqui igual a este. Depois de repetir mais um galho, agora eu venho com um galho com 3 folhinhas aqui, ó, com 1 centímetro de haste. Fiz o mesmo galho aqui com 3 folhinhas. No pezinho dele, eu venho com mais uma pérola de 8 milímetros. Do lado de cá, eu coloco mais uma florzinha. Do lado de cá, aqui agora, eu vou fazer um galinho igual a este. E na base aqui, eu vou colocar mais um cristal número 8. Agora, eu vou fazer aqui meu arremate. Só enrolo, né? E faço aqui um acabamento para ficar bem escondido o meu arame. Vou arrumar aqui, tá? Meus galinhos. Eles são, assim, mais sobrepostos, tá? Por mais que a gente calcule aqui, as medidas nem sempre dão exatas, né? Aqui, se vocês repararem, essa daqui ficou mais baixa do que essa de cá. Então, aqui, ó, por exemplo, eu já coloquei 2 cristais a mais do que essa daqui. Esse arranjo, para fazer ele aqui direto no tiara, ele é um pouquinho mais complicado, mas se vocês preferirem também fazer um arranjo e aplicar ele aqui, tá? Fica a critério de vocês. Tem um detalhe aqui que eu esqueci de comentar, que é a respeito dessa corrente de strass. Cada perninha desse fio vai gastar em torno de 30 centímetros de corrente de strass. Porém, é melhor vocês cortarem ele com 35 centímetros para poder dar uma margem de segurança, tá bom? E por hoje é só, espero que tenham gostado e até a próxima!